Pronto, tá todo mundo silenciado, viu? A gente vai, é, a gente vai começar a nossa aula, né, gente? Graças a Deus. Essa é o teste, né? É a primeira aula da EBD. A EBD Jovem, ela teve o privilégio de, de, de ser, né, a classe que vai inaugurar essa modalidade por, por, por videoconferência. E vamos ver se vai dar certo isso, né, gente? A gente tem que começar com uma palavra de oração. Eu vou até pedir que a Vânia ore. Deixa eu desmutar aqui o microfone dela. Não, peraí. Vou mutar aqui, só um minuto. Estou meio enrolado aqui. Ah, pronto. Tá aí, Vânia? Você tem que desmutar o microfone. Tá, já desmontei, já tirei aqui. Pronto, aí você ora então pela aula agora. Tá. Senhor, nós queremos te agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa manhã para estudar a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos aprender mais do Senhor, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, nesse momento tão difícil que o mundo está vivenciando e que estamos passando junto. Como igrejas do Senhor, possamos ser sal da terra e luz do mundo e ter a nossa esperança fortalecida em Ti. No nome de Jesus, amém. 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 Bom, gente, vamos lá, vamos caminhar aqui. A nossa classe é a classe dos jovens, né? A Vânia e eu damos aula nessa classe e, por enquanto, só tem professores, né? Na nossa classe. Vamos orar para que... Vamos ver como é que vai ser a participação deles. Estou torcendo para que ainda apareça alguém. Se alguém tiver no grupo, manda uma mensagem para chamando. Mas ela é voltada para os jovens. A gente está na expectativa de que os jovens voltem a ter uma participação expressiva no estudo bíblico, né? Deixa eu colocar aqui a tela da nossa aula. Deixa eu... Ih, peraí. Não era para estar aqui, não. Vamos voltar. Início slide. Pronto. Então, a gente sabe que a gente pode ter aí uma dificuldade no começo. Pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui, que participam da aula presencial, como, por exemplo, a Liliane, que está sempre presente, o Renan, que gosta de participar na medida do possível. Ele sempre que ele não está trabalhando, ele gosta de estar aqui presente da nossa classe. E a gente quer atender todo mundo. A gente vai torcer para que esse seja um momento de crescimento, né? Como se a gente estivesse numa aula presencial. Vamos lá. Verdades essenciais da fé cristã. A nossa revistinha, para quem não está sabendo, Gouveia, Ricardo, pessoal que não faz parte da nossa classe. A gente está estudando essa primeira revista aqui, Verdades Essenciais. Dr. Spru é o autor, infelizmente já falecido. E a gente já está caminhando para o final. A lição de hoje vai ser essa aqui. Jesus Cristo como unigênito. É a lição 30. São, ao todo, 36 lições. E a gente está aí na modalidade, né? Quer dizer, na parte 4 do livro, onde estamos tratando especificamente da pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que é de mais importante na nossa fé cristã. O fato de nós sermos cristãos é o fato de nós crermos no Senhor Jesus Cristo, né? E como o que implica essa crença, né?
só para vocês terem uma ideia do que a gente já conversou. A gente já falou sobre a questão da divindade de Jesus Cristo, na lição 25. A questão da subordinação de Cristo na Trindade, né? A subordinação. A humanidade de Cristo, e aí a gente estuda essa questão das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a divina e a humana. A gente estudou sobre a impecabilidade de Cristo, que é essencial o entendimento, porque que é essencial que nós entendamos que Jesus Cristo foi alguém que não teve pecado, né? E a gente conversou muito sobre isso. E a lição anterior, né? Não posso nem dizer do domingo passado, porque a gente teve uma lacuna aí, que foi a do nascimento virginal. E é importante a gente lidar com todas essas questões, porque na contemporaneidade, né? Muito, sem a gente perceber, a gente vê muitas deturpações desses conceitos, né? Estou caminhando bem, gente? A conexão tá boa? Vocês estão ouvindo? Vou desmutar aqui rapidinho, só para ver como é que vocês estão na participação. Ouvindo muito bem, sem problema. Ótimo. Perfeito. Perfeito, tá perfeito. Então, qualquer coisa, eu sei que isso é novo para vocês, mas tem um recurso de levantar a mão, né? Eu não sei quem é que está acostumado com a ferramenta. Se alguém tiver vontade quiser colaborar, tiver alguma dúvida, pedir para que eu repita algum conceito, pode levantar a mão. Esse recurso está lá em participantes, você clica em participantes e aí tem uma mãozinha assim. Aí você clica nela e aí eu vou saber quem é que está chamando, tá? Vamos lá. Vou mutar de novo aqui. Pronto. Voltando, então. Então, deixa eu voltar para o nosso board. Eu sempre volta para esse. Deixa eu botar aqui. Não sei por que não está indo agora. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um stop share. Acho que eu errei aqui na hora de compartilhar. Isso, que já tem um aberto aqui, aí é mais fácil. Pronto. Eu tenho que acertar a tela de volta. Eu tô me familiarizando, gente. Então, verdades essenciais, eu voltei aqui, né? Às vezes é um pouquinho lento, mas já vai passar. Pronto. A aula de hoje. E então a gente vai começar problematizando, né? Vocês estão lendo bem? Eu acho que eu fiz a letra muito pequenininha, mas eu acho que dá para ler. O slide, na nossa aula vai começar com um problema que a gente lida com esse problema o tempo todo. Quem estuda as escrituras está familiarizado com questões que eu vou nomear como aparente contradição. De vez em quando você encontra textos na Bíblia que estão em conflito com outros textos nas mesmas escrituras. Isso, para quem está acostumado, para quem é da nossa classe, aí eu vou dar uma revisada aqui, só para vocês falarem. Na lição 2 da revista, a gente tratou um pouco sobre isso, quando a gente falou sobre paradoxo, mistério e contradição. A tradição reformada, que é da qual a gente faz parte, nós como presbiterianos, entende que a Bíblia é inerrante. A questão da inerrância é um assunto amplo, não é o foco da nossa aula, mas nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, né? Então, nós não podemos, pelo fato de ela ser inerrante, admitir que ela possui contradições, né? Então, por que eu digo que existem textos que têm aparentes contradições? É o que o Dr. Sproul ele vai falar, que isso caracteriza um paradoxo. Paradoxo, no nosso entendimento nessa questão, é basicamente isso. Você tem um conceito na Bíblia, num determinado livro,
e um outro conceito num outro livro, e eles não se entendem, tá entendendo? Aparentemente. Aparentemente. Então, eu coloquei aqui como um problema essas duas seitas, né? Nós, presbiterianos, entendemos os testemunhos de Jeová e os mormons, não só eles, mas muitas outras também, outras religiões que estão inseridas, né, no nosso contexto, no universo de religiões que existem pelo mundo, são classificadas como seitas para nosso entendimento. Mas no caso delas, elas são consideradas seitas pelo fato de elas serem elas gerarem um conflito em algo muito basilar. Porque você percebe, elas não admitem que Jesus Cristo é Deus. E aí essa que é a grande questão da aula. Elas não admitem que a pessoa de Jesus Cristo é também Deus. Então, se você caminhar pelas doutrinas que existem espalhadas no meio do cristianismo, você vai encontrar, por exemplo, os assembleianos, que são de tradição arminiana, né? Você vai encontrar metodistas. E você, só para exemplificar mais ou menos a questão, vamos supor que você mude de cidade e você, na cidade onde você está morando, você não tem, por exemplo, uma igreja presbiteriana. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus. Isso é o caminho natural, né? Você não é só nós presbiterianos que temos a razão, né? Acho que a gente tem que ter essa maturidade de entender que não é a gente que está com a voz da razão. Então, vai que, por exemplo, não tendo uma igreja presbiteriana, do lado da sua casa tem uma igreja. Eu vou dar um exemplo um pouco radical para tentar ver se vocês captam a ideia. Porque o mais natural é que, como sendo tradicional, de uma linha tradicional, eu procure denominações como metodista, batista, né? Mas vamos dizer que, por um acaso, você tenha gostado da Assembleia de Deus, né? Então, o que acontece? Você gostou de lá e quer frequentar lá, né? Aí o que acontece? Eles são arminianos. Entretanto, não há problema nenhum para o pastor da igreja fazer uma carta de transferência para uma igreja Assembleia de Deus, tá entendendo? São cristãos. Eles têm a divergência nas questões da predestinação, na questão da eleição, né? Na questão da salvação. São questões que a gente está familiarizado. Mas a questão é, eles são irmãos como nós. Na ceia, por exemplo, estou vendo aqui que a Liliane está entrando. Liliane, tudo bem? Bom dia. Eu já estou aqui ouvindo já. Eu só peço para você desligar o microfone. Depois eu vou abrir para todo mundo participar, mas só para a gente ter uma dinâmica aqui. Mas tô feliz com a sua presença aqui, viu? Eu estou achando estranho aqui, gente. Deixa só eu colocar na minha tela aqui, que eu estou achando estranho falar sem me olhar. Agora eu estou vendo todo mundo, aí agora dá para ter uma dimensão. Então, o que acontece? É perfeitamente possível eu sair de uma igreja presbiteriana e ir para uma igreja evangélica de linha pentecostal. Não há nenhuma dificuldade em relação a isso. A dificuldade é se a doutrina que eu vou participar ela é herética. No caso, nós já citamos algumas.
Testemunha de Jeová e os Mormons, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Voltando aqui para a tela, que aí já... Então, por exemplo, teve um caso, sem citar nomes, de um irmão nosso, da nossa igreja, que queria participar, por exemplo, da igreja adventista. Ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero agora frequentar a igreja tal, do pastor tal. Aí, imagina, não, o pastor conversando, na época era o Jorge, né? Ele falou, ele falou que ele tentou convencer a pessoa de que ele não podia fazer nenhuma carta de transferência para essa pessoa, porque a igreja presbiteriana entende os adventistas como uma seita, né? Então, tem uma questão principal nesse momento, onde você separa o que é heresia e o que é um erro teológico. Obviamente, nós presbiterianos não estamos familiarizados com os conceitos de arminianistas, mas a gente não pode dizer que o arminianismo é uma heresia, tá entendendo? Porque nós cremos em coisas basilares e a fé, os assembleianos e determinadas doutrinas arminianas, assembleianos e batistas, alguns batistas tem diferenças também, né? Não são todos. Alguns são reformados, outros são liberais, outros são arminianos. Então, a gente tem que fazer uma separação sobre o que é erro teológico e o que é heresia. No caso, heresia, nós vamos colocar aí esses dois textos e vamos trabalhar eles. E aí vocês vão ver como é que uma heresia surge, né? Vamos lá. Em João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Aí você está vendo o primeiro texto, e aí você pode dizer, unigênito do Pai. Então você está dizendo, você está percebendo que ele está falando que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, né? Entretanto, você vai para um texto como em Colossenses 15, e aí está escrito, este é a imagem, está se referindo a Jesus. Eu estou tirando esses versículos do contexto, mas vocês saibam que ambos os textos estão se referindo a Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí é que o problema entra. O primogênito de toda a criação. Olhando para o primeiro texto, você diz... Está evidente no primeiro texto que Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Agora, no texto de Colossenses, você como coloca o primogênito de toda a criação, aí já coloca, já fica um problema difícil de resolver. Eu recebi aqui uma mensagem de que está faltando 10 minutos para a aula terminar. Deixa eu só explicar aqui rapidinho. Estou voltando aqui do slide para vocês. Vou aproveitar que está faltando uns 10 minutos para encerrar esse momento. E aí eu vou dizer para vocês que a gente vai encerrar esses primeiros 40 minutos. E aí, logo que terminar, eu vou abrir a sala de novo, aí todo mundo entra de novo, viu? É porque eu estou usando a modalidade gratuita do Zoom, então não tem como fazer uma aula contínua. Então, voltando aqui, deixa só rapidinho. Desmutei vocês. Quem quiser falar agora pode falar. Mas todo mundo entendeu a questão da aula que vai ser encerrada e depois a gente vai voltar logo depois?
Sim. Ok. Perfeito, então. Então a gente vai seguir aqui. Só, eu estou vendo aqui o tempo que está faltando. Está faltando 8 minutos. Aí quando estiver bem próximo de terminar, eu vou terminar, encerrar a sala e vou abrir logo depois. Tá? Ô, Will, Diga. levantei a mão aí, você não viu? Oh, desculpa, Ontem meu eu ouvi a irmão. observação da Claudinha dizendo que eles não estão cortando os 40 minutos, não. Eles estão deixando seguir direto. Foi o que aconteceu ontem. Vai cair sozinho, entendeu? Deixa eu explicar. Vamos esperar então para ver se derruba, porque é o que acontece. Eu estou gravando a aula, então é provável que quando termine o tempo, ele derrube, pelo fato de estar gravando, tá entendendo? Mas aí vocês fiquem atentos. Caiu a sala? Eu vou entrar logo depois, tá? Entendido, pessoal? Entendido. E quanto ao que a gente está aprendendo, está tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique uma outra questão? Perfeito. Sem problema. Tá, então... Eu posso mandar no chat algumas indicações de leitura, mas eu vou mandar lá no chat. Perfeito, perfeito. Sobre dificuldades e temas bíblicos, meio polêmicos. Ah, tá, beleza. Então, tô mutando aqui de novo. Vou até deixar aqui o chat aberto. Deixa eu ver. Tá, são mensagens antigas, né? Logo no início. Tá. Aí aqui eu vi também quem é que levantou. Então, tô baixando aqui a mão do Gouveia, porque já respondi ele, né? Qualquer coisa pode levantar a mão de novo. Então tá. Então, voltando aqui para o assunto, você tem aí essa aparente contradição. Fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar isso. Não vão sair daqui dessa aula com um questionamento insolúvel sobre essa questão, mas é um problema que a gente vê por aí, né? Imagina alguém chegar ao texto de Colossenses e olha lá, primogênito da criação, quer dizer, Jesus é uma criação, ele não é o filho, tá entendendo? Então, quer dizer, ele não está distinto, a questão principal é se ele não está distinto da... Opa, peraí, que eu acho que eu deixei o microfone aberto, né? Peraí. Só um minuto. Ah, tá, é que eu apertei o botão errado. Desculpa, gente. Fui distraído. Desculpa, gente. Agora tá mutado. Tá. É emoção. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue trabalhar nesses 5 minutinhos restantes. Então, você tem aí a questão de Jesus ser o primogênito nesse texto, ser filho, mas não estar distinto, não tem uma natureza distinta dos outros, daquilo que a gente entende como criação de Deus. Nós, por exemplo, os anjos, quer dizer, Jesus está no mesmo patamar da criação de Deus, quer dizer, como algo inferior a ele. Então, o texto aparentemente dá margem a essa interpretação, né? Deixa eu continuar avançando aqui no slide. Então, o que acontece? Só retomando essa questão que nós podemos perceber muito claramente nas testemunhas de Jeová e nos Mormons, que ela não é uma coisa nova. Então, aqui a lição, ela lembra que no século IV já havia um homem chamado Ário, e ele começou a disseminar a ideia de que Jesus Cristo não era Deus. Então, nós vemos ali um dos primórdios, né, dos pais da igreja, já começando a se levantar algo muito complicado para o entendimento da cristandade já naquele momento. Então, se você vê alguém falando hoje, mas Jesus Cristo não é o Filho de Deus, isso não é uma coisa nova. Já no IV século você já podia perceber isso, e foi algo que foi muito trabalhoso para a igreja resolver. Tanto é que quem já ouviu falar no Conselho de Nicéia, que foi em 325, teve que condenar ele como herege. Aqui, deixa eu fazer uma leitura aqui de um texto, só para vocês terem uma dimensão
do que a igreja sofreu naquele momento. Esse texto está na Teologia Sistemática do professor Franklin. Ele escreve assim: Ário era um diácono na igreja de Alexandria e ensinava que Cristo era apenas uma criatura, não o Deus eterno. Segundo ele, Cristo foi o primeiro ser criado e criou as demais coisas. Ele usava a linguagem ortodoxa, mesmo que não acreditasse na divindade de Cristo. As testemunhas de Jeová continuam até hoje pregando a doutrina de Ário. Sua doutrina ensina que Jesus é o arcanjo Miguel. Sendo assim, é apenas um anjo, eternamente subordinado a Deus, o Pai. O arianismo também negou a divindade do Espírito Santo. E aí as testemunhas de Jeová... Vocês veem que as testemunhas de Jeová elas vão na onda do Ário, né? Desse diácono já na época dos pais da igreja. As testemunhas de Jeová entendem o Espírito Santo como a força impessoal do poder de Deus. Quer dizer, não é uma pessoa, né? É uma força. Aí você já está tirando você está inferiorizando a pessoa do Espírito Santo. Então, você percebe, a doutrina, essa doutrina herética, ela não fica só nessa questão. Ela não fica só na questão de você negar Jesus Cristo. Que, aliás, pelo simples fato de ser uma heresia, você está dando um pontapé inicial para uma porção de ensinos heréticos. Então, não vai ficar ali. Se não, nesse primeiro momento que você está tendo em contato com o cristianismo, você já começa com uma heresia como essa, e é por isso que a Igreja Presbiteriana não tem como fazer uma carta de transferência para alguém que queira ser testemunha de Jeová ou Mórmon. Você já está dando um pontapé inicial errado. E que nós sabemos que esse caminho é para um total distanciamento, um distanciamento muito grande daquilo que é ser verdadeiro nas Escrituras. Todos estão entendendo bem? Eu não vou... Espera aí. 1 minuto e 24. Vamos ver se eu vou manter aqui para ver se vai ser derrubado. Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa. Não. Eu vou aproveitar esse momento que está chegando perto do final da gravação e vou desmutar todo mundo para fazer qualquer pergunta que queira fazer, tá? Todo mundo está desmutado. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá excelente. Assim. Uhum. Estamos ouvindo bem. Tá dando, tá alto e claro. Show. Que bom. Graças a Deus. Tá todo mundo. E aí eu vou dar a palavra para a Vânia, que ela pediu a palavra. Eu vou desmutar ela. Pode falar, Vânia. Não, obrigada. Quando eu estava lendo estudando a lição, eu fiquei pensando assim, esse contexto histórico, entendeu, do século IV que a lição traz, que momento era esse que estava sendo vivendo no mundo, né? Porque às vezes a gente estuda a doutrina, mas não contextualiza também o período histórico da igreja. Uhum. Se você pode falar alguma coisa, ou eu falo, não sei, ou se alguém pode falar também, porque eu acho que é importante também contextualizar, né, que a questão da igreja Roma, o gosto do cristianismo, a disputa com Roma. Eu posso dar uma palavra assim, muito, muito rasa. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Mas... Eu não sei, mas é porque quando eu estou estudando alguma coisa assim, quero sempre entender em que contexto histórico surgiu. E eu sei que é um livro de doutrina que passa só pelas verdades essenciais, entendeu? Mas porque naquele momento as pessoas tinham tempo de se debruçar sobre esse tema? Sério, essas coisas vieram na minha cabeça, estou compartilhando com vocês ontem. Estava ali estudando, né, quando você mandou a lição, e comecei a pensar nisso. Tá. Né? Porque será que... Eu fiquei pensando, qual é a efetividade... Desculpa, vou fazer minhas perguntas, tá, gente? Eu sou... Pode falar. Qual é a efetividade, né? Qual é desse ensinamento para a vida hoje, para esse momento que nós estamos vivenciando hoje, entendeu? De um cristianismo que tem várias igrejas, várias denominações, várias seitas. Eu fiquei pensando nisso. Aí eu queria compartilhar com vocês as minhas dúvidas.
Uhum. É. Então, deixa eu falar aqui. Peraí, deixa eu mutar todo mundo. Eu estou atento aqui a quem está levantando a mão, tá, gente? Fiquem à vontade. Eu só vou cronometrar o tempo porque eu não posso avançar muito no horário porque a gente vai ter o culto, né, logo mais, vai começar às 10h30 e todo mundo em família, vamos ao culto, né? Então, gente, a Vânia aqui sentiu a necessidade de um contexto histórico para essa questão. Eu posso falar um pouco do que eu sei nesse aspecto, né? Deixa eu fazer uma sugestão para vocês, já que vocês... Peraí. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui, que eu apertei sem querer uma coisa. Aproveitar que... Deixa eu botar aqui. Eu estou meio sem espaço aqui. Aí eu faço a propaganda. Se alguém quiser se aprofundar na área... Teologia sistemática do professor Franklin não é a única teologia sistemática que existe, tá? É a teologia dele e você pode se aprofundar de uma maneira muito boa nessas questões e ver que você tinha ali, logo naquele momento, o 325, o Império Romano já estava em declínio, né? Você já estava vendo ali o cristianismo já com mais espaço para poder proclamar as verdades da palavra de Deus sem perseguição. Claro, ainda existia perseguição, mas não como a gente já testemunha no fim do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Quando você vê as perseguições, os martírios, ainda existia ali naquele momento, mas já tinha um momento um pouco mais calmo para as pessoas desenvolverem as questões teológicas profundas. Então, você vê ali o desenvolvimento da doutrina da Trindade, né? A doutrina da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo, a natureza divina, a natureza humana, né? E não só... Deixa eu ver aqui. Você quer desmutar, né, Denilson? Pode falar. Você tem que apertar o botão. Estão me ouvindo? Estou ouvindo agora. Ah, tá. É porque eu tinha ligado no computador e no celular. O computador demorou tanto que eu já estava no celular e ele entrou depois. Agora, a mãozinha no computador eu não vi aqui. No computador onde aparece o... Participantes, do lado da tela de compartilhar, da compartilhamento de tela, aquele botão no meio, você vai para a esquerda e aí tem um ícone de participante. Você clica nele e aí tem várias opções. Uma delas... Ah, tá. Não, beleza. Mas é só para falar de uma das perguntas da Vânia, com relação à importância dessa temática hoje. Assim, eu vejo como importante, assim, Vânia e o pessoal, é que essa temática ela é boa para a gente ter base no que a gente está estudando. É importante a gente saber isso, porque a gente vive um tempo assim, onde a informação é muito pulverizada, né? A gente tem tudo quanto informação. E quando você pulveriza um elemento, para outros elementos aderirem a ele é muito fácil. Então, eu digo isso por quê? Porque se a gente, de repente, não assim, buscar esse tipo de conhecimento, mas porque não tanto faz eu dizer que Jesus era primogênito, que era unigênito, isso não faz diferença nenhuma hoje em dia. De repente, assim, para uma pessoa comum, possa não fazer diferença. Você vai evangelizar uma pessoa muito simplória, né? Você não tem necessidade de você passar conceito. Mas a gente que estuda a palavra de Deus, né? E a gente é sempre inquirido, é bom a gente saber
os fundamentos dos assuntos. E saber que Jesus Cristo é unigênito, que ele é primogênito, parece um conceito simplório, assim, irrelevante, porém, ele faz toda a diferença quando a gente ora assim, para o que a gente crê. Por que eu creio em Jesus? Por que eu vou adorar a Jesus? Porque se eu relativizar essa questão, tanto faz. Jesus é mais um anjo. Se Jesus é um anjo, aí isso aí, aquela mistura química que eu falei, né? A gente misturar a doutrina, eu vou falar, não, Jesus não pode ser adorado, tem que adorar só a Deus, entende? A facilidade da gente começar a absorver doutrinariamente outras ideias é muito fácil. Então, por isso, a importância, eu acho que hoje, mais do que nunca, porque se falar em 325, os assuntos não se pulverizavam tão rápido quanto hoje. E hoje, a velocidade é muito grande. Então, é mais importante do que nunca a gente se embasar nesse conceito. E se Deus bota essas dúvidas na nossa mente, né, é aí que a gente tem que realmente buscar entender, né, esses conceitos. Certo, perfeito. Vou mutar aqui de novo. Só para para situar aqui um pouquinho vocês. São 10h03 agora. Eu estou com um pouco de receio de não concluir o que eu tinha para passar. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, e aí, no final, tendo tempo, a gente vai conversar de uma maneira mais ampla. Vânia, adianto para você que esse assunto tem questões muito práticas. Tem muito práticas. Então, se depois, no final da aula, você sentir que a minha exposição sobre a contextualização não foi suficiente, fique à vontade para participar, tá? Beleza? Aí, então, vamos continuar caminhando aqui. Voltando para o slide. Eu li tudo isso aqui, né? Então, vocês percebem que esse diácono aqui, diaconuário, deu trabalho. Ainda dá trabalho, né? Você vê que o que é um problema desses no seio da igreja, perto de uns problemas que a gente encontra corriqueiros por aí, né? O cara era um diácono, né? Provavelmente não é a questão do diaconal que a gente tem na nossa igreja, mas se de repente você pensar num diácono que não tenha uma postura de diácono, você vai com certeza colocar essa pessoa problemática num nível diferente da igreja, né? Desse problema de igreja. Só um minutinho. Ricardo, eu vi que você levantou a mão. Eu vou repetir o mesmo que eu falei. Eu vou tentar avançar aqui um pouco, porque eu estou com receio do tempo. Tá? Guarda a tua pergunta para o final, que aí a gente vai fazer aquela compartilhamento de ideias no final. Estou vendo que tem uma Débora aqui também lá no meio. Débora Castilho, show! Muito bom, fico muito feliz com a sua presença aqui, Débora. Depois eu vou disponibilizar o vídeo para você ter ver o que foi tratado na aula toda, tá? Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, voltando aqui. Voltando aqui. Você tem... quem já ouviu falar... Esse está me dando trabalho. Quem já ouviu falar no Credo Niceno? Só a cena, assim. Todo mundo já escutou? Então, gente, o Credo Niceno, ele é um resultado desse concílio que teve em Niceia, né? E aí, eu só separei aqui, tá meio mal separado, mas só para vocês terem uma ideia de como estão as palavras finais. Ele não é o credo todo. Mas já pode perceber que ele
está combatendo Ário o tempo todo. Cadê? Deixa eu pegar a caneta aqui para ver se dá para... Olha só. Cremos em Deus, em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ok, todo mundo sabe disso. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Você vê que ele está enfatizando esses detalhes. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito. Olha só, isso é muito interessante. Gerado e não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Então, você percebe que o credo já começa com esse debate. Que esse camarada, o Ário, deu tanto trabalho que eles precisaram fazer um credo para ensinar o ensino correto. E aí, mediante tudo que eu falei aqui, a gente incorre num problema. Porque o Sproul, ele fala na lição, só repetindo aqui, nós estamos na lição 30 da revista, que os historiadores olham para esse período da história e tem a dimensão, uma dimensão não concreta daquilo que aconteceu. E isso é natural, né? Deixa eu limpar essa sujeira que eu fiz. Isso é natural, porque os historiadores nem sempre estão familiarizados com essas questões teológicas. Não tem ali cristãos, historiadores cristãos, olhando para o que aconteceu ali e dizendo: era necessário que isso acontecesse. Eles estão olhando ali e, de repente, o juízo de valor que algum historiador mundano possa fazer olha lá, a Igreja Católica... O período histórico ali do momento está mostrando que a Igreja ela queria que a vontade dela fosse manifesta. Está entendendo? Então o historiador, ele, por não entender essas questões, ele acaba pontuando que esses detalhes que tiveram importância histórica foram apenas caprichos históricos. Não é? Você percebe ali, você tem um texto, claro que a gente pode referenciar ele pelos estudos bíblicos, mas o historiador não está vendo isso, ele só está vendo história, ele só está preocupado com história. Então, ele incorre no problema de deixar o problema que eles tiveram ali com essa heresia e dizer: a Igreja, o momento pediu aquilo, né? Porque, afinal de contas, alguns até, inclusive, podem argumentar isso, de que, como a Igreja ela queria poder, então eles tinham que fazer um concílio, e aí o concílio vai meio que balizando para que as pessoas não fujam desse poder. Até hoje é usado esse tipo de argumento. E nós temos que tomar muito cuidado. Então, agora a gente entra no cerne da aula, tá? Porque o Sproul, ele vai pontuar 3 coisas a respeito desse combate à heresia que não são perceptíveis de uma maneira muito fácil de ver. Quer dizer, fácil em modo, né? Porque quem leu a lição, eu compartilhei o PDF do livro, porque eu acho que é um estudo muito bom. Quem quiser depois eu posso até disponibilizar. Ele é muito rico para que a gente possa ter essa percepção. Nós não estamos tratando de um capricho histórico ali em Nicéia. Nós estamos tratando, os teólogos eles estão tratando de uma heresia. E aí, lembra no início da aula, quando eu falei a questão do erro teológico e da heresia? Você não combate com a hermeneutia os dois, né? Então, nós estamos tratando de uma heresia. Então, cabia ali naquele momento uma disputa de quem estava com a razão. Então, a primeira coisa que o Sproul vai pontuar já foi meio que mencionado isso,
é a questão dos textos bíblicos serem conflituosos. Lembra? Paradoxo é uma aparente contradição, mas a palavra de Deus ela não possui contradição. Então, uma primeira leitura pode oferecer uma dúvida nessa questão, nos textos que nós lemos, de João e de Colossenses. Aparentemente tem um conflito nesses textos. Mas nós, evangélicos, nós não podemos começar essa discussão partindo do pressuposto de que as escrituras contêm contradições. Tá? Nós pontuo aqui um breve comentário. Teólogos liberais não pensam desse jeito. Nós, presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos a tradição reformada. Então, nós temos, como presbiterianos, esse viés de olhar as Escrituras como, de fato, palavra de Deus. Então, não cabe a nós começar a olhar as Escrituras e dizer assim, esse aqui foi um momento histórico que o cristianismo estava em desenvolvimento nesse momento, sabe? E aí aconteceu esse deslize. Opa, não é assim que a gente tem que argumentar. O nosso argumento é que a Bíblia toda ela é a palavra de Deus. Tá? Então, esse princípio de fazer teologia partindo do pressuposto de que as Escrituras não contêm contradições é importantíssimo. E vamos caminhar. O segundo ponto que ele coloca aqui é a respeito da dificuldade linguística. Para quem não sabe, o Antigo Testamento é em hebraico e o Novo Testamento é em grego. Então, gente, nós temos aí já uma lacuna temporal. Porque o jeito como você lê o hebraico e lê o grego é diferente. É diferente não só pela questão cultural, mas pelo distanciamento de tempo. O Antigo Testamento teve vários momentos ao longo da história, textos que são muito antigos, como, por exemplo, Gênesis, Deuteronômio, do Torá, e outro texto, que o grego, só vai aparecer depois de Cristo. Claro, existiam gregos antes disso, e existia um grego diferente sendo trabalhado ali naquele momento, mas o grego utilizado no Novo Testamento já tem já está num outro momento. Quem é linguista, se tiver algum aqui, vai entender que a língua ela tem um movimento. Ela não é estática, ela vai avançando, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo. Mas essa segunda pontuação do Sproul, ele vai dizer que, embora o Novo Testamento seja escrito em grego, os autores não eram. Os autores eles tinham um pensamento hebraico. Então, eu vou falar aqui a questão, mas muitas vezes a gente faz aquela tradução literal. Ele menciona aqui, por exemplo, a questão do logos. Né? O logos é o verbo que está no texto que a gente leu, né? De João. Imagina se a gente fosse ler esse texto e, ao invés de entender o logos como Jesus Cristo, fosse entender o logos como o grego, na época, entendia. Né? O logos como é trabalhado pelos filósofos gregos. Teria diferença. Está entendendo? Entretanto, o autor pensa como um judeu. Então, isso faz toda a diferença, tá? Segura essa informação, que a gente já vai voltar nela, porque eu acho que ela é a chave principal para a gente não incorrer no erro herético do diário. O terceiro ponto que ele menciona aqui é a questão do unigênito. Ele vai falar aqui, se alguém quiser acompanhar na revista, está na página 79. A questão do filho unigênito, né?
Ele vai até falar aqui que o termo grego é monogenais, ou monogenus, monogenus, né? Então, ele está falando, nesse momento, ele vai fazer uma firme pontuação de que esse único gerado não é uma simples, não dá margem para que a gente interprete como se ele fosse mais uma criação. Ele vai falar que no grego o prefixo mono ele incorre de algo que é superior ao único. Ele é algo singular. Então, você pode, por essa simples palavra, já colocar... Alguém está com o microfone aberto. Espera aí. Cliquei aqui rapidinho. Já volto aqui. Eu acho que a Liliane queria falar. Mas, deixa eu falar aqui. Então, você tem aí essas três questões. Né? Se depois vocês quiserem que eu repita. Mas, como é que a gente resolve isso, então? Como é que a gente resolve isso mediante essas três palavras, né? E aí o final da aula é a solução para o problema, né? Nós começamos com um problema e a solução para o problema está justamente nesse texto onde fala que é o primogênito da criação. E você, entendendo o grego como escrito por alguém que não é grego, mas é judeu, você vai entender que o enfoque ali não foi a criação, mas o fato de ser primogênito. E aí ele fala, como exemplo, o que é o ser primogênito para um judeu na época de Abraão, na época de Isaac, Jacó, na cultura judaica ao longo da história? O que conferia ao primogênito? A herança principal. A questão do primogênito não é a questão de ele ser a primeira criatura, a primeira criação de toda a criação, mas é o fato de ele ter a primazia em termos de importância, e no caso, pelo nosso conhecimento e pelo texto que nós lemos, né? Podemos perceber a distinção entre a natureza de Cristo como sendo o próprio Deus, né? É isso que eu queria falar. Na verdade, eu não queria terminar a aula desse jeito, eu queria ler o texto de João todo, o texto de João 1, porque eu acho que fica ali muito claro na leitura de que nós estamos tratando de um texto que está muito claro a respeito da questão da divindade de Jesus Cristo. Não dá margens para a gente pensar, mas, obviamente, se a gente isolar os versículos, isso daí é um exercício que a gente não deve praticar, vai aparecer a heresia, tá entendendo? Então, gente, vamos ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quem é que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Entenderam direito? Oi. Eu só queria, na verdade, sou eu, Ricardo. Eu queria fazer um teste aqui, porque eu tô fazendo tudo aqui pelo celular. Eu mandei alguns links, né, sobre lá no texto, sobre indicações de 2 livros ali, só para fazer leituras, e também uma contextualização histórica ali da Wikipedia, né, sobre o Ario. Eu recebi direitinho. Vai ficar tudo salvo, viu, para a gente depois compartilhar. Ótimo. Eu queria ver se eu conseguiria fazer um compartilhamento da tela pelo celular aqui. Só rapidinho. Posso fazer, professor? Porque, na verdade, não, eu bloqueei. Eu deixei só comigo. Ah, tá. Então tá bom. Eu bloqueei, tá entendendo? Mas deixa eu ver se eu consigo. Porque, assim... Então, o que acontece? A gente já está no final, mas ainda dá tempo de alguém levantar alguma questão. Vânia, eu sei que você queria falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu botar aqui. Tá.
pela inscrição, o Gouveia levantou a mão primeiro. Ih, conseguiu? Consegui. Então, pessoal, isso aqui eu tirei uma foto aqui de um atlas que eu tenho aqui, né? E só para contextualizar com vocês, né? Naquela época de Ario, a gente tinha na igreja primitiva lá, né? Primitiva não, na igreja do século 4 e 5, a gente tinha, eram cinco patriarcados, né? Eram 5 igrejas, que era a igreja de Roma. Vocês estão vendo o Zoom? Sim, sim. Ah, tá. A igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, né? A outra igreja que tinha o patriarcado, né? Era de Antioquia, a de Jerusalém e a de Alexandria. Então, nessa foto aqui, eu não sei se eu consigo mandar depois para vocês a foto, mas tem um texto aqui do ladinho que fala exatamente sobre isso, né? Que esse foi um período em que a igreja definiu sua ortodoxia, né? Em meio a intensos debates teológicos sobre a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tudo que a gente conversou aqui hoje. Perfeito. Né? E teve o concílio de Nicéia lá em 325. Então, se você notar que vou tentar dar um zoom maior, então aqui na própria igreja de Alexandria está lá o nome do Ário. Entendi. Né? Ele foi meio que considerado uma espécie de patriarca também, né? Mas era o Alexandre I, né? Que era o patriarca dessa época. Então é isso, pessoal. Era só isso que eu queria falar. Deixa eu interromper aqui. Tranquilo, Pronto. meu irmão. Tranquilo. Obrigado pela contribuição. A gente vai compartilhar esse material aí. Pela ordem aqui, eu vou baixar a mão do Gouveia. Pode falar, Gouveia. É o seguinte, são textos muitos assim que dão muitas polêmicas, né? Até ficar levantando essas questões, mas é necessário. Só para deixar para vocês, depois vou mandar para todos aí 1 ou 2 textos falando sobre João 10:30, né? Onde ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então, na verdade, essas discussões surgem mesmo, né? Mas a palavra de Deus ela é bem clara com relação a Jesus Cristo ser uma pessoa em Deus, né? São 3 pessoas em um, uma essência. Muito interessante o texto. Tem outros também, tá? Só isso. Um abraço. Muito bom. Agora é o Denilson. Você tem que desmutar, Denilson. Tá, tô bem garoto aqui, bem criança. O seguinte, acho que a grande palavra nisso aí, que eu gostei muito, foi a palavra mono, né? Que dá uma ideia de único mesmo, né? Que é a palavra lá do início que foi usada para essa definição, né? E os textos bíblicos, na verdade, eles transmitem essa ideia de uma única essência, né? Então, assim, isso é importante e é confortador para nós, né? Consolador, a gente saber que Deus ele tem um cuidado muito especial, né, na sua trindade por nós, né? E a gente vê que na trindade de Deus a gente consegue separar ela e ver o cuidado dele de cada pessoa, né, da trindade. E a gente vê ela como um todo também com um cuidado especial, né, para conosco, né, para com a sua criação. Beleza. Mais alguém quer falar? Não? Até pelo tempo, né, gente? Está faltando 5 minutos para começar o culto. E, gente, eu gostei muito dessa experiência. Cadê? Alguém está falando no chat, peraí. A Vânia quer falar, peraí. Vânia. Desculpa, Vânia, pode falar. Você tem que liberar o... Tá, já liberei. Não, é porque a questão da história, né? Para nós que somos da área de ciências sociais e humanas e temos essa formação, a história é muito importante, entendeu? Porque você é formado dentro desse período. Por mais que você tenha falado assim, existe um paradoxo, o paradoxo não existe, né? Nós estudamos paradoxo o tempo todo nas ciências sociais e humanas. E nós somos cristãos, né? No caso eu sou cristã também, e a gente precisa também ter esse conhecimento. Então, assim, me preocupa muito
quando a gente coloca em níveis hierárquicos, história e teologia, entendeu? Porque teologia também tem um contexto histórico também. Eu sei que é muito importante. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, é o único Deus, tudo isso eu creio. Entendeu? Mas quando eu estou estudando, eu quero também compreender. Então, quando eu trouxe a questão da história, não foi para polemizar, não. Só porque realmente o meu exercício de pensar, né, me leva a essa posição. Então, como eu estou entre pares, eu não posso falar isso fora da igreja, mas entre vocês eu posso falar, eu posso dizer. E por isso que eu estou confiando em vocês, essas minhas angústias, porque eu preciso entender essas disputas que existiam, locais e de poder também nesse concílio de Nicéia, que são 300 homens, porque eu lido fora, entendeu? Eu estou no meio da universidade, ninguém na universidade vai parar para conversar comigo, porque já está dado. Né, e dá de forma crítica, né, de crítica. Então, por isso que só não era para polemizar, não, viu? Era só para poder trazer mesmo umas considerações. Eu acho ótimo nós estudarmos sobre isso. Eu amo essa passagem de João 1, de 1 a 18, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheios de graça e de verdade, porque ele habita na nossa vida, hoje ainda, cada vez mais e mais, né, a partir do Espírito Santo de Deus. É isso que eu queria dizer. Só isso. Obrigada. Beleza. Bom, gente, infelizmente não vai dar para botar mais alguém para fazer alguma colaboração, algum pontuamento, porque a gente chegou no horário. Eu gostei da participação de vocês, sabe? Foi muito legal essa experiência. E pode ter certeza, né, Denilson, que a gente vai ter mais aí pela frente, né? Por enquanto, aproveitando o momento de quarentena, é o que a gente vai ter, mas talvez mais lá para frente, quando as coisas normalizarem, a gente volte também com essa segunda opção, né? Que é muito, muito legal. Denilson, vou abrir uma exceção para você, mas vamos lá, fala. Não, eu quero só ele é o agradecer. Coordenador, gente, eu não posso fazer isso para todo mundo, ele é o coordenador. É só agradecer a Margarete e a Débora aqui, que elas são da classe John Knox. Aí elas estão olhando o nosso laboratório aqui. Obrigado, gente. O laboratório foi ótimo. É verdade. A gente quer que vocês, gente, muito bem pontuado, que vocês disseminem essa ideia, esse uso da internet nas classes de vocês, né? Então, gente, eu vou fazer uma oração final. Muito obrigado pela participação de todos vocês, né? Ótimo. A gente vai caminhando junto aí e, faltando 1 minuto para o culto, vou orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa experiência. Muito obrigado porque nós podemos usufruir da tecnologia, Senhor, para estarmos sintonizados, Pai, entre nós, Senhor, com um estudo bíblico. Nos ajude, Pai, a termos um interesse cada vez maior nos estudos bíblicos, Senhor. Nós sabemos que o Teu Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós para que a gente possa disseminar a ideia, Pai, desse novo recurso, para que a gente possa fazer crescer, Pai, as classes de EBD, Senhor, as classes de estudo bíblico, Senhor. Voltando para a nossa classe de jovens, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa classe, Senhor. Abençoa os jovens, Pai, aqueles que não puderam participar, Senhor. Cuida, Pai amado, dos nossos jovens, dos jovens da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, Senhor. Que eles se encham do Teu Espírito e se enchem de conhecimento também, Senhor, e de interesse por buscar esse conhecimento. É o que nós clamamos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vou desmutar para todo mundo falar. Considerações finais. Oi, Nossa, Will. pessoal, foi muito bom. Toma bem. Eu fiquei fora porque eu não sabia como voltar. Eu me atrasei em avisar você, Margarete, desculpa. E o almoço vai ser na casa de quem? O almoço vai ser na casa de quem? Da Débora. Da Débora. Tá bom, Débora. O Gouveia tá falando que o culto vai começar, o Diácono Gouveia, ó. Já tá mostrando. Tá mostrando, o A Diácono gente vai Gouveia. fazer a transmissão. Bom dia. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, valeu. Bom dia. Tchau. Domingo. Obrigado, Bom domingo. realmente. Tchau.